Seleção brasileira mudou os planos e não vai mais treinar no centro de treinamentos do Corinthians na semana que vem. O clima com a CBF não está bom por causa da mudança da data no jogo contra o Flamengo pela Copa do Brasil. Olá, William Lopes. Oi, Paulo, boa noite a todos que nos acompanham aqui na Rede Vida. Bom, vamos falar da seleção brasileira que a gente vai começar a viver a partir da semana que vem, segunda-feira, quando os jogadores se apresentam, né? As seleções terão aquela data FIFA, aquele período de data FIFA, praticamente aí 10 dias, com 2 jogos, rodada dupla sempre, dentro das suas competições. E nós vivemos aqui a nossa eliminatória sul-americana. Mais 2 jogos que nós teremos pela frente, sendo que a expectativa continua sendo a mesma. Que o Brasil possa melhorar, possa mostrar um bom futebol e possa ganhar. E ganhar com mérito. Essa é a nossa expectativa de sempre. Até porque precisa melhorar a sua situação também dentro da competição, das eliminatórias sul-americanas. Então o Brasil joga na outra quinta-feira, então segunda-feira tem a apresentação. E depois, na quinta, tem um jogo em Santiago, contra o Chile. E depois volta para o Brasil para jogar na terça-feira da semana seguinte contra a equipe do Peru no Mané Garrincha, no estádio de Brasília. São esses 2 jogos, portanto, dessa data FIFA para a nossa seleção brasileira. Mas a notícia é a seguinte: a seleção treinaria nessa semana, a partir de segunda-feira, no CT do Corinthians. E não vai mais treinar no CT do Corinthians pelo clima que está acontecendo, um clima ruim entre CBF, Confederação Brasileira de Futebol, e mais o Corinthians, por causa da Copa do Brasil. Para quem não está por dentro, tudo começou com as semifinais aí da Copa do Brasil. As datas dos jogos de volta eram no meio da semana seguinte da Copa da data FIFA, ou seja, o Brasil, as seleções jogam no dia 15, 16 e 17, meio de semana que vem, seriam os jogos da volta da semifinal. Então teria outro jogo do Corinthians contra o Flamengo. Mas o Flamengo pediu para ganhar uns dias a mais, para os jogadores descansarem, porque tem jogador até que atua em outras seleções de outros países, e aí a CBF atendeu o Flamengo. Então o jogo passou a ser no final de semana, como o outro também envolvendo o time do Vasco e o Atlético Paranaense. Então essa situação deixou o Corinthians muito chateado, e aí esse momento desse clima ruim fez com que a seleção brasileira tirasse essa oportunidade de treinar no CT do Corinthians. Isso era logística de CBF. Por quê? Treinando no Corinthians, ali no CT Joaquim Grava, pertinho do aeroporto de Guarulhos. Então a seleção já treinaria ali, ficaria próximo do aeroporto para seguir viagem para Santiago do Chile na quinta-feira, ou seja, vai viajar na quarta-feira. Então era para evitar trânsito e evitar viagens, por isso treinando em São Paulo. E agora mudou os planos mudaram e a seleção brasileira vai treinar no CT do Palmeiras para depois viajar a equipe para Santiago do Chile para essa partida diante da seleção local pelas eliminatórias.